fashionettes, hoje, e como vocês me pediram muito, eu trago-vos a review da Alma Neo da Louis Vuitton. Eu tinha feito o unboxing aqui com vocês, vou deixar um card para vocês poderem ver se não viram, e agora trago-vos a review completa sobre esta mala. Então, se vocês querem saber tudo sobre a Alma Neo, venham já daí comigo. September we met. I could tell by your smile. Como eu vos tinha dito no vídeo do unboxing, esta mala foi lançada em novembro de 2019 e embora o modelo Alma, que é este modelo, seja um clássico da Louis Vuitton, ele foi feito a pedido da Chanel, a versão mala de senhora de mão, não mala de viagem, foi feito a pedido da Chanel. Foi ela que queria uma alma mais pequena que pudesse usar no dia-a-dia e a Louis Vuitton fez essa alma em 1925, sendo certo que só a começou a comercializar e a fazer em grande escala em 1930. E a alma era de facto a única mala, a única carteira que a Gabrielle Chanel usava que não fosse da marca dela. Ou seja, esta é uma mala com uma grande herança histórica, este modelo. E, de facto, embora eu não fosse fã e não seja fã do modelo tradicional em monograma, este modelo com a pele amperrante é muito, muito bonito, pelo menos para mim. Eu gosto muito, muito dele, porque tem, de facto, a pele sucalcada com o monograma. Não é o monograma feito em lona, como o monograma tradicional da marca, é assim a pele gravada com o monograma da Louis Vuitton. É claro que o facto de ser pele faz com que ela não seja tão dura nem tão resistente como as de lona, que, como vocês sabem, é o ex-libris da Louis Vuitton, é a durabilidade das malas de lona. Mas, embora as peles não sejam tão resistentes como as de lona, que são feitas de algodão, são bastante duráveis também. Eu conheço algumas pessoas que têm malas da Louis Vuitton em pele e que continuam impecáveis, e eu acredito que esta também é para sempre. Pelo menos a fama da amperrante leather, da pele assim sucalcada, é que tem uma boa durabilidade. Eu até agora não tenho qualquer razão de queixa, embora eu a tenha comprado recentemente. Esta carteira, a versão Alma Neo, existe em dois tamanhos, o BB e o PM. Este é o PM e, como eu vos tinha mostrado no vídeo do unboxing, eu personalizei com as minhas iniciais. E uma coisa que eu gosto muito sobre esta mala é que ela tem estes pitons metálicos. Não são bem pitons, mas são... Vamos chamar-lhes pitons, ok? Metálicos, para quando vocês pousam a mala, ela não riscar por baixo. Eu acho isso bastante interessante, bastante inteligente, e de resto ela diz aqui Louis Vuitton também gravado na própria pele e é toda gravada. Agora vamos passar para o que é que cabe aqui dentro da Alma Neo com a pele amperrante. Só uma nota para dizer que esta pele surgiu na marca apenas em 2010. Vocês sabem que a Louis Vuitton tem uma história gigante em malas de viagem e no savoir-faire das malas, mas só em 2010 é que eles lançaram esta pele sucalcada e eu adoro, acho que tem feito bastante sucesso também. Eu já quero todas as malas nesta pele. Eu gosto muito também da Speedy, nela em azul escuro, e de facto eles têm vários modelos com esta pele. Vamos lá, então, passar para o que cabe aqui dentro. Ela por dentro, como eu já vos tinha mostrado, é assim, em veludo roxo, e como dá para ver, ela é bem grandinha. E agora eu vou pôr tudo aquilo que costumo usar no dia-a-dia e ainda acrescentar uma coisinha para vocês verem como ela é espaçosa. Vamos começar pela carteira, que é assim o mais importante, não é? Convém não sair de casa com ela, sem ela, aliás. Lenços de papel, um Carmex, que para mim é assim o melhor bálsamo de lábios agora para o inverno, um batom, que é o Back Talk da Urban Decay, é o que eu uso mais,
pastilhas, um bloco e uma caneta. Falta aqui as chaves de casa e do carro, mas como vocês conseguem perceber, acho eu, ainda caberia muita coisa. E esta mala permite levar um livro aqui dentro. E isto é o que eu gosto mais acerca dela, é que cabe assim bastantes coisas e ela fica absolutamente impecável. Eu vou tentar mostrar-vos. E aqui eu tenho que vos dizer uma coisa, há muita gente que compra aquelas pseudo-malas interiores, não sei, são divisórias no fundo, para colocar na mala e para as coisas não estarem diretamente em contacto com a carteira e sim com essa bolsinha. Eu não sou essa pessoa, eu acho que se eu comprei a mala é para usá-la e não sou assim fã dessas divisórias, mas há vários sites onde vocês podem encontrar já a caber no modelo específico da vossa mala, no caso da Alma PM, neste caso específico, não é? Mas eu não sou fã, não tenho isso, mas posso deixar aqui na descrição alguns sites onde se vende, nomeadamente o Amazon e o eBay, vocês encontram isso. Depois, fechando, ela fica bastante bem encorpada, digamos, porque está assim, não está super cheia, mas tem algumas coisinhas dentro. E ela pode ser usada como mala de mão, que é como eu a uso mais. Eu acho uma mala assim mais de senhora. Eu acho bastante chique usá-la como mala de mão. Eu vou pôr aqui uma foto do meu Instagram para vocês verem. Mas ela traz a alça a tiracolo aqui dentro para vocês poderem usá-la com a alça, se quiserem. Eu nunca a usei com a alça até agora. Basta encaixar aqui nas... Vou mostrar-vos. Basta encaixar aqui para ela se transformar numa mala a tiracolo. Mas eu, pessoalmente, não acho que esta seja uma mala para usar a tiracolo. Eu acho que é mais uma mala de mão. É claro que se uma pessoa estiver numa pressa, numa correria e precisar de usá-la como mala de tiracolo, é bom ter a alça, obviamente, mas eu acho que ela resulta muito melhor como mala de mão, uma vez que se torna mais elegante. E aqui na alça ela também tem gravado na parte metálica o símbolo da Louis Vuitton. Eu trago sempre aqui dentro da própria carteira, mas confesso que ainda não usei. Eu acho mesmo que ela é para ser usada como uma mala de mão. E eu tenho usado imenso, porque ela resulta bem, contudo é uma mala que deixa qualquer look mais elegante. Não importa se é um look básico ou se é um look já mais chique, embora, claro, ela seja mais uma mala de dia do que de noite. Isto não quer dizer que vocês não possam usá-la para ir jantar, mas ela resulta melhor como uma mala de dia. As malas à noite querem-se um pouco mais pequenas e eu acho que se for para usar à noite, a BB é um tamanho mais indicado. Isto é um tamanho mais para o dia-a-dia, era mais o meu objetivo, comprar uma mala que realmente eu pudesse levar tudo e pudesse levar numa viagem se for necessário. Enfim, que se fosse mesmo uma mala de dia-a-dia, era esse o meu grande objetivo a comprá-la. Precisamente por isso é que eu escolhi a cor preta. Ela também existe em branco, eu vou deixar uma foto aqui para vocês. É muito bonita em branco, mas eu acho que se vocês procuram versatilidade, realmente a preta é melhor. E a versão BB existe também em vermelho. Eu pessoalmente não sou fã, não que não gosto de vermelho, mas não sou especialmente fã desta pele sufocada em vermelho, mas se vocês gostarem é também uma boa opção. Em termos de preços, esta mala, a versão PM Alma Neo PM, que é este tamanho, custa 1.750€. A versão mais pequena, a BB, custa 1.450€. Este ano a Louis Vuitton aumentou um bocadinho os preços e isso também se refletiu nesta carteira, que embora tenha sido lançada depois deles já terem aumentado os preços, eu acho que ela seria mais barata se tivesse sido lançada no ano passado, por exemplo, mas isso é natural, as marcas de luxo aumentam as peças, não todas, mas algumas, e portanto isso também acontece na Louis Vuitton. Ainda assim, eu continuo a achar que
que ela é um excelente investimento. É claro que não é uma carteira barata, não é uma carteira para toda a gente, mas se vocês têm essa possibilidade, realmente é uma mala em que vale a pena investir, não no sentido de investimento puro da palavra, mas no sentido de investir para usar. E de facto eu acho que ela é mesmo a mais versátil de todas as minhas malas de luxo. É aquela que eu mais consigo usar em qualquer ocasião e que me faz sentir chique de forma completamente despretensiosa. Não é que as outras não façam, eu gosto muito de cada uma das minhas malas de luxo, elas moram mesmo no meu coração, cada uma delas tem um significado, representa uma conquista, um pouco da minha história também, mas esta é realmente aquela que eu uso mais e que mais possibilidades me permite em looks de dia a dia. Ainda assim, e embora eu tenha escolhido este tamanho, o PM, que é o maior, eu tive muita dificuldade em perceber na internet, no site da Louis Vuitton, qual era o tamanho que eu queria. Eu estava mais inclinada até para o bebê, honestamente, mas quando cheguei à loja percebi que o bebê era muito pequeno para aquilo que eu pretendia. Ela é mais ou menos do tamanho da Croisette, mais coisa, menos coisa, é ali dentro da mesma gama de tamanhos. E esta já é uma mala um bocadinho maior, sendo certo que não é uma mala grande, percebem? Eu tenho 1,60 m e as pessoas baixas, as mulheres baixas, tendem a não aguentar muito bem malas grandes. Ela não é uma mala muito grande, não é uma mala que me abafe, percebem? Ela até resulta bem. Vou deixar aqui mais uma foto ou duas para vocês verem. Eu, como vos digo, sou baixa e não sinto de modo algum que ela me faça parecer mais baixa ou que me engula visualmente. Mas acho que se vocês tiverem, por exemplo, 1,50 m, talvez já seja melhor a bebê, porque de facto esta já pode ser um bocadinho grande para vocês. E é claro que se vocês tiverem 1,80 m, esta será certamente mais indicada do que a bebê, porque a bebê tenderá a desaparecer um pouco face à vossa altura. E isto aqui é uma dica importante que eu acho que vale a pena dar. Vocês devem adequar as malas à vossa estatura. É claro que isto não quer dizer que se vocês amam uma mala grande e metem 1,60 m não possam comprar, ou se amam uma Jaquemos pequenininha e têm 1,85 m não possam comprar. Nós somos livres de comprar o que quisermos e o que gostarmos, mas visualmente resulta de forma mais harmoniosa quando nós tentamos ajustar aquilo que usamos também à realidade do nosso corpo, e a estatura é algo que não dá mesmo para mudar. Dá para mudar com saltos altos, mas no dia-a-dia é algo com que temos que conviver, e eu tenho que conviver com o meu 1,60 m e ainda assim não acho que esta seja uma mala grande para mim, por isso se vocês têm mais ou menos a minha altura, aguentam bem este tamanho. Uma mala maior que esta é que eu já acho que não é o mais indicado para quem tem este segmento de alturas. Uma coisa importante que é característica da Alma, que eu já vos mostrei no vídeo do unboxing, mas vou mostrar agora também, caso vocês não tenham visto, é que esta mala vem com umas chaves e um cadeado. Isto serve para trancar a mala. Imaginem que vocês vão de viagem e querem trancar a mala, fechá-la completamente. É possível através do cadeado e das chaves. Ele também pode ser usado com um colar, por exemplo, se vocês quiserem. Isso depois vai do gosto de cada um. E ele pode ser preso tanto no fecho. Deixa-me tentar mostrar-vos. Ele pode ser preso aqui ou colocado aqui quando vocês não estão a usar. Contudo, eu acho que aqui corre muito o risco de riscar, passa a redundância, porque de facto vai estar em contacto com mesas, com todo o lugar onde nós pousarmos a mala, e eu não aconselharia a colocar aqui. Pelo menos eu não coloquei o meu, eu guardo o meu dentro da mala para o caso de, por algum motivo, eu a querer trancar. E se quiser usar como colar, sei que ela está aqui. E é exatamente ali na parte protetora das chaves que vocês podem personalizar com as vossas iniciais. Vocês podem escolher a cor
e o acabamento. Eu escolhi dourado porque todos os pormenores metálicos da mala são em dourado e, portanto, só faria sentido para mim sendo dourado. E não sei se vocês sabem, dourado também é a minha cor preferida, por isso foi um win-win, porque eu queria muito uma mala personalizada da Louis Vuitton. E não sei também se vocês sabem, mas se vocês quiserem comprar só isto não se vende. Vocês têm que comprar uma mala da Louis Vuitton que tenha esta tag no fundo para poder personalizá-la. É óbvio que vocês podem comprar em sites de malas em segunda mão, pessoas que vendam só isto, mas nas lojas da marca isso não é possível. O veredito final. Ela não é uma mala barata de todo, embora não seja das mais caras do segmento luxo. Se nós formos pensar a relação tamanho-preço-qualidade, eu acho que é uma mala ok, quando estamos a falar de malas de luxo, obviamente, mas sei que é inacessível a muita gente, embora seja barata para muitas outras pessoas. Eu acho que de todo modo, seja barato ou caro, consoante a vossa realidade, é uma mala que vale muito a pena, que eu compraria outra vez de olhos fechados. Aliás, eu confesso que eu gostaria de ter a branca também, porque eu acho muito, muito linda. Se pudesse, comprava já. Acho que faria um bom pandeio. Olha que eu não sou de comprar duas coisas iguais, mas esta mala é assim o meu mais recente xodó. Eu gosto de todas as que tenho, honestamente, só que esta faz-me sentir mais senhora, mais elegante, percebem? Não mais chique. Eu acho que a mala com que eu me sinto mais chique é a Yves Saint Laurent, envelope bag, mas esta faz-me sentir mais senhora, faz-me sentir mais dona de mim, compreendem? E eu acho que isso é uma sensação boa que as malas proporcionam. E sim, pode ser fútil para alguns, mas cada um é feliz à sua maneira e eu sou feliz com malas de luxo. E se vocês estão a ver este vídeo, suponho que também. Eu comprei-a na loja da Louis Vuitton em Lisboa, na Avenida da Liberdade, e quando eu a comprei só havia esta neste tamanho em loja e o tamanho bebê estava completamente esgotado. E aqui eu tenho que fazer uma ressalva para vos dizer que eu fui atendida pela Margarida. Eu vou deixar aqui o nome dela porque eu não me lembro do sobrenome, mas ela foi mesmo um amor, muito competente, muito profissional. Eu gostei muito do atendimento. Aliás, eu já disse isto no meu Instagram. Se vocês não me seguem por lá, sigam porque eu estou lá em tempo real. O atendimento na Louis Vuitton é muito bom e eu digo não só porque sou cliente, mas porque antes de ser cliente eu já fui a pessoa que ia lá ver e mexer sem comprar nada e sempre fui muito bem tratada, o que acabou por ter como consequência eu poder vir a comprar e escolher a Louis Vuitton para comprar. Isso eu acho que é uma coisa que eles fazem realmente muito bem, eles cativam as pessoas, percebem? Independentemente de vocês poderem comprar no momento presente ou não, eles vão tratar-vos bem, pelo menos essa é a minha experiência. E a Margarida foi impecável, foi mesmo muito, muito simpática, prestável, profissional. E, portanto, eu indico-a de olhos fechados para vocês comprarem com ela. E é isto, Fashionettes. Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha review da mais recente mala aqui de casa, a Almanel PM. E é claro que se vocês tiverem curiosidade em saber mais sobre a Louis Vuitton, eu tenho um vídeo aqui no canal só com curiosidades sobre a marca, onde vos conto um pouco mais sobre a história dela e também há review aqui no canal de outras malas da marca, nomeadamente da Pochette Métis e da Croisette. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like, é muito importante para eu perceber que tipo de conteúdo é que vocês gostam. E para apoiarem aqui a família das Fashionettes, subscrevam o canal e partilhem com todas as amigas, primas, irmãs, enfim, com toda a gente que gosta desta mala e anda a pensar comprar. Nós temos encontro marcado no próximo vídeo e até lá tenham uma semana fabulosa!